Simone Tebet, senadora, bom dia, como vai? Obrigado pela atenção. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, é um prazer poder falar com você. A viabilizar a sua candidatura, já que a informação que nós temos é de que Renan Calheiros tenta aproximação com o governo de Jair Bolsonaro. De que forma a senhora vai viabilizar a candidatura? Lembrando que a posse do novo Congresso, o Senado, em 1º de fevereiro. Bom, primeiro dizer que a minha candidatura, eu não sou candidata de mim mesma, ninguém é candidato de si próprio, né? Eu fui estimulada por alguns companheiros dentro da bancada. Nós somos hoje uma bancada de 12, estamos trazendo mais um senador, no total 13. Eu fui estimulado por 4 companheiros que entendem a importância de se ouvir as ruas. Nós estamos recebendo através das redes sociais, através dos movimentos de rua, através dos nossos celulares, inclusive, uma série de manifestações, entendendo que o MDB tem que se posicionar de forma diferente, que é preciso uma renovação, uma alternância de poder. E, em função disso, alguns companheiros me estimularam. Olha, a senhora é líder, entende, faz sempre discursos sobre a importância do MDB voltar às suas origens e ter um papel mais democrático. Então, acho que é importante colocar o seu nome à disposição. E foi isso que eu fiz. Sou oficialmente candidata à presidência do Senado pelo meu partido. Vou para a disputa para ganhar ou para perder, isso faz parte do processo democrático. Mas mais do que isso, e respondendo a sua pergunta, a minha candidatura também não é uma candidatura só estimulada pelos meus colegas de bancada. Aliás, os primeiros a darem esse estímulo foram colegas e senadores de outras bancadas. A maioria das pessoas que hoje dizem, a princípio, que votam em mim, são senadores de fora do MDB, que entendem a importância do MDB cumprir a regra do regimento, da proporcionalidade, do maior partido, da maior bancada, fazer o presidente, portanto o MDB, mas entende que Renan não é o nome neste momento ideal para o país. Então, respondendo a tua pergunta, não é ser candidato do governo ou sem governo, até porque não entendo que Renan Calheiros seja o candidato apoiado pelo governo. O próprio DEM ontem, numa movimentação, ao meu ver, da Casa Civil desastrosa, dizendo que o governo tem um candidato de outro partido dentro do Senado, quando o próprio presidente da República disse que não ia se envolver. Então, se for para analisar dessa forma, quem é candidato do governo teria que ser, né, até por justiça, não estou dizendo que entrando nessa seara, o candidato do PSL, o senador eleito por São Paulo, que é o senador Major Olímpio. Senadora, bom dia, é a Vera Magalhães. A senhora vai direto ao plenário ou haverá uma disputa na bancada anteriormente entre a senhora e o Renan Calheiros? Em indo ao plenário, é possível que ele bata chapa com a senhora nesse momento, numa votação secreta, ou a senhora vai negociar antes com ele qual dos dois vai ser o candidato? Eu sou oficialmente candidato dentro da bancada, então nós vamos passar dia 29, nós temos a primeira reunião, pode acontecer dia 29, como pode surgir essa reunião, depois de muita discussão, jogar para dia 30. De qualquer forma, eu disputo dentro do MDB. Ganhando, eu sou candidata e o próprio senador tem liberdade de ser candidato avulso com apoio de outro partido dentro do plenário. A recíproca também é verdadeira em perdendo.
companheiros qual seria o próximo passo. Senadora, bom dia. Marco Antônio Villa, senadora. Senadora Simone Tebet. Então, pelo que eu entendi das respostas que a senhora deu, a senhora, claro, primeiro vai apresentar a sua candidatura dentro da bancada do MDB, mas o cenário ao menos momentaneamente, adverso, ou seja, é bem possível, mais provável, que o senador Renan Calheiros seja escolhido pela bancada. Sendo assim, a senhora já demonstrou o interesse claro, pelo apoio que tem em outros partidos, de ser candidata avulsa. Em outros termos, a pergunta para a senhora que eu faço é a seguinte: a senhora, independente do resultado da reunião do MDB, será candidata à presidência do Senado, certo? Marco, primeiro só fazer uma ressalva. Eu não sei se o senador Renan Calheiros, com todo respeito a ele, tem maioria da bancada hoje. Não sei se seria assim, se é assim, a partir do momento que pelo menos 4 senadores estimularam e pediram para que eu fosse candidato. Pelo menos 4, e eu não conversei com ninguém ainda, não conversei com os demais. Há um sentimento na bancada da necessidade do MDB se reinventar sob pena de sucumbirmos, de virarmos pó. O MDB tem que entender o recado das urnas. Agora, uma vez sendo derrotada dentro da bancada, a minha estratégia será, dependendo de qual for a força política também forte para derrotar o MDB no plenário. E é preciso entender, eu não sei que nós não temos tempo, mas houve uma movimentação, a meu ver, desastrosa do DEM, não sei se com a participação ou não da Casa Civil, desdizendo o que o presidente da República disse, de que não interferiria no processo do Senado, e com isso lançando um candidato, dizendo que era o candidato oficial do governo, que é de um partido que é o DEM, que hoje já tem Casa Civil, ministérios e vai provavelmente ter a presidência da Câmara. Em sendo assim, em percebendo essa força, essa movimentação forte, eu entendo que até pelo bem da democracia, né, não é possível ter uma hegemonia de um único partido, comandando Câmara, Senado, Casa Civil e governo. Dentro dessa estratégia, não no sentido de derrotar a A ou B, posso ter apoio de outros partidos que também não concordam com essa hegemonia, e aí sim poderei ter uma candidatura independente de ter o nome indicado pelo MDB. Senadora, quando a senhora diz que o MDB precisa entender o recado das urnas, mas também se dissocia do governo, a gente colocando isso em termos práticos, né? Uma das principais agendas do ano no Senado deverá ser a reforma da Previdência. Qual é o seu entendimento a esse respeito e como a senhora conduziria a casa na votação da pauta econômica, que é uma das mais relevantes aí para o país? Bom, Vera, eu não preciso nem estar na presidência para responder essa sua pergunta, mesmo que eu esteja na planície como uma simples senadora, que não tem nada de simples, é óbvio, que é um grande orgulho, né, poder representar meu estado de Mato Grosso do Sul. Eu vou ter o mesmo posicionamento de independência a favor do país. Não dá mais para fazer firula. Eu vou repetir algo que eu acabei de dizer aqui, né? As pessoas hoje vivem com medo, né? É medo de desemprego, é medo de perderem o emprego, é medo de ficarem doentes e não terem remédio ou um médico para atendê-las, é medo de andar na rua e não voltar para casa, é medo porque os filhos chegam tarde e não sabem se vão sofrer violência. É hora de nós pararmos aí com essas divisões políticos partidárias, fazer o papel, cada um seu ideológico, é óbvio, mas pensar no país. Dia 1º de fevereiro nós vamos assumir o Congresso com uma grande responsabilidade. Então eu não defendo estar apartada do governo, eu defendo, seja sendo presidente ou sendo uma senadora da República, uma independência a favor do país. E defendo sim que o MDB faça um meia-culpa, tenha a humildade de reconhecer o seu erro e volte às suas origens. Nós somos um partido hoje, infelizmente, conhecido como Toma lá da cá, um partido fisiológico, um partido que só aceita votar a favor do país e do governo se der ministério e der cargos. Eu não pertenço a essa escola desse partido. A minha escola é a escola de Ulisses Guimarães, de Pedro Simão, do meu pai. Então, por isso, inclusive, que eu disse claramente para a bancada, eu não sou líder, não vou concorrer à liderança do MDB, porque eu preciso também dessa independência de poder dizer as verdades e aquilo que penso. Em relação à reforma da Previdência, desculpa estar sendo muito longa, mas a pergunta acaba sendo um pouco genérica. Em relação à reforma da Previdência, eu
sou a favor da reforma, independente do cargo que ocupe, da missão que tenha, desde que venha uma reforma que venha trazer justiça e não prejudique ainda mais os injustiçados. Ou seja, temos que proteger aquelas pessoas que ganham até 2 salários mínimos e temos que ter a coragem de atacar privilégios e termos uma reforma da Previdência que acabe com essa sangria, que é o déficit hoje previdenciário e fiscal, que está matando os municípios e os estados, que hoje não têm dinheiro para absolutamente nada e sofrem, inclusive seus próprios gestores, por não conseguirem atender em serviços públicos eficientes e qualidade a população brasileira. Ok, senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul. Mais uma vez, obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom trabalho para a senhora. Eu que agradeço a todos, um bom dia.